Olá, bem-vindo ao dia 32. Nos dias 31, né, nos primeiros 30 dias, vocês pegaram as declinações, ok? Eu trabalhei com vocês as declinações, sem medo de ser feliz. Naquelas aulas 1 a 17, eu já trabalhei a questão dos verbos, então eu não vou explicar a questão de tempo verbal, disso, daquilo, como funciona, como se interpreta. Isso vocês já viram lá, nas primeiras aulas 17, né? Aula 1 até a aula 17. Depois tem a questão dos dias aqui, ok? Dia 1, dia 2, dia 3. E vamos ao dia 32. Então o que acontece? Você tem os verbos terminados em ômega. Vamos pegar aqui um verbo aqui, ó, que vocês já conhecem. Ago, né? Que é eu guio. Vocês têm esses verbos aqui em ômega. Você tem a raiz da palavra, assim como na declinação, e você tem a terminação. Ela identifica o que? Ela identifica quem faz a ação. Então, por exemplo, ago significa eu. Guio é a raiz da palavra. Então, por exemplo, eu guio. O próprio verbo guio, olha que interessante. Vamos observar o verbo guio. Eu guio. Gui, sua raiz aqui, ó. A raiz de gui, tá? Gui. Guio. Olha só, o o no português ele significa o quê? Eu guio. Guio. Ele guio? Não. Ela guio? Nós guio? Não. Eu guio. Então a própria terminação o já pressupõe um eu aqui. Entendeu? O próprio o aqui ele já pressupõe um eu. Então guio, eu guio. Não é nós guio. Nós guiamos. Eles guiam. Vós guieis. Ele guia. Então o próprio o aqui já indica a função do verbo. Se é quem está fazendo. Então ago significa eu guio. Ago, eu guio. Você tem a raiz, gui, e você tem o, que é o ômega. Eu guio. Lio, eu solto. Opa! Ômega, eu lio. Raiz do verbo soltar, né? Do verbo soltar. Soltar. Temos aqui o guio, que é guiar. E por aí vai. Então é simples. Vocês já têm essa noção. Então temos aqui dois tipos de verbo. Temos o verbo em ômega e o verbo em mi. Eu não vou trabalhar os verbos em mi agora. Eu só quero trabalhar os verbos em ômega. Os verbos em mi a gente trabalha nos próximos dias. Como na primeira, na segunda e na terceira declinação cada um se comporta dentro de algumas regras, os verbos em ômegas eles vão se comportar da mesma maneirinha. Então, por exemplo, da mesma maneira que você vai conjugar ago, você vai conjugar lio. Da mesma maneira que você conjugar lio, você vai conjugar blepo, que é ver, né? Blepo, eu vejo, né? Que é eu vejo. Lio, eu solto. Ago, eu guio. Entendeu? É simples assim. Da mesma maneira, todos eles que são terminados em ômega, eles vão seguir a mesma regra. Vocês com certeza já viram alguns verbos, alguns não, dentre as 400 palavras que mais aparecem no Novo Testamento, você já viu esses verbos aqui. Então eu estou falando, apresentando para vocês algumas palavras que vocês já conhecem. Por que isso é importante? Porque a partir de agora a gente vai começar a trabalhar como são essas conjugações. Então, eu já passei algumas delas na aula 1 a 17, mas eu vou estar repetindo elas aqui nos próximos dias e vamos avançando aí no estudo do grego, ok? Mas eles sempre vão se comportar da mesma maneira, ok? Outro ponto que o grego tem, ele tem a voz ativa, média, passiva, tá? Ele tem essas três vozes. Eu já expliquei elas também
né, nos vídeos anteriores, mas eu quero relembrar vocês aqui. Voz ativa, voz média e voz passiva. Ativa, aquele que ele pratica ação para alguém. Média, ele pratica ação para si. Passiva, alguém pratica ação em cima de si. Entende? Eu vou estar explicando isso com mais detalhes, mas cada uma também tem uma maneira de se conjugar. Em muitos casos no presente do indicativo, muitos casos não, em todos os casos do presente do indicativo, praticamente a média e a passiva se confundem. Mas quando você vai para outros tempos verbais, como o auristo, o perfeito, elas já se separam em alguns aspectos, ok? Mas por enquanto elas vão ter a mesma terminação. Então sempre vai ser falado ativo, médio e passivo. Vou estar trabalhando isso nas próximas aulas, ok? Fique com Deus, Deus abençoe seus estudos e até o próximo dia.